Ei, meu povo, eu de novo, gente. Vocês acreditam que eu não consegui live? Quando eu tava terminando, faltava 5% da minha bateria e o celular desligou sem eu salvar o vídeo. Jesus Cristo. Então vamos lá rapidinho. A gente estava falando acerca de profundidade e nós estávamos falando que nós precisamos estar nesse lugar. E nos falta profundidade, conforme está escrito em Gálatas 2:20, conforme está escrito em Mateus 6:33. E, gente, sério, quem estava ao vivo viu, quem não estava ao vivo não viu. E eu não vou falar aquele montão de coisa, eu vou resumir bastante. Mas vamos lá. Nós precisamos entender que a profundidade em Deus, ela independe da situação que eu estou. Eu até fiz menção à live que eu não consegui salvar, que Davi, no Salmo de número 63, ele fala que assim, assim cumpre-se bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Sabe que é interessante porque ele fala isso em um contexto onde Saul estava perseguindo ele e onde ele estava no deserto, conforme está em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14, depois você lê lá. Então, nós precisamos entender que, cara, o deserto nos remete a uma terra seca, a um lugar difícil de estar, mas mesmo assim Davi declara que cumpre-se nele bem dizer ao Senhor. E ele diz que enquanto ele viver, ele vai levantar as mãos e ele vai adorar o Senhor. Então, independente da situação, independente da circunstância, nós precisamos ser profundos em Deus. Deus, ele nos usa, mas ele também vai usar situações para nos trabalhar. Ele vai usar situações para nos moldar. Ele vai usar situações para trabalhar em nós enquanto ele nos usa, porque o maior objetivo de Deus é levar você e eu para o céu, para a nossa casa de volta. E aí nós vamos ver vários personagens das escrituras que em um dado momento viveu alguma coisa muito ruim, muito paia. Algo que com certeza eles não queriam viver, mas eles tiveram que vivenciar porque Deus com certeza estava tratando algo neles. E nós vamos ver que cada experiência é diferente e ela não se repetiu na vida de outra pessoa, porque cada um de nós temos algo onde Deus precisa trabalhar. Cada um de nós precisamos ser moldados em algum aspecto, em alguma área da nossa vida. E aí eu citei Isaías que andou pelado, Osés que casou com uma prostituta, eu citei o próprio Deus que teve que abrir mão de Jesus, citei Jesus, né, que teve que ir para a cruz. E aí nós vamos ver Daniel na cova de leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Mas mesmo assim eles adoraram ao Senhor, eles não retrocederam na sua fé. Tiveram falhas, fraquezas, pecados como eu e você, mas eles permaneceram sendo constantes e nós precisamos aprender isso com eles. Eu falei também sobre o fato de que Deus, ele deseja verdadeiramente nos moldar. Ele deseja verdadeiramente nos levar nesse lugar de profundidade para que nós possamos ser salvos. E daí eu fiz menção também sobre o fato de que Deus ele não quebra e não compromete os seus princípios, mas ele redime e restaura quem o procura se arrependendo, a quem busca ali o seu perdão. E eu falei isso dentro do contexto de 4 perguntas que eu recebi no direct, logo após uma ministração que nós fizemos falando acerca da quebra da maldição hereditária na vida sentimental. E aí eu recebi bastante perguntas e 4 chamou muito a minha atenção e eu decidi então separar aqui para a gente poder conversar um pouco, fazendo um gancho na primeira live que eu fiz mais cedo. E falando novamente, quem estava na última live de agora há pouco, eu não consegui salvar, então por isso que eu estou fazendo de novo, mas mais resumido. A pessoa me perguntou acerca da maldição hereditária, se ela existe ou não existe, porque na igreja dela eles não acreditam nisso. E aí eu fiz uma ponderação dentro das escrituras. Na ministração, em contexto, eu usei o texto de Deuteronômio 5, versículo 10, que fala que... Vamos ler lá. Porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem.
mas eu também faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me obedecem. Então eu usei esse texto como base e eu disse na ministração que maldição hereditária existe sim e não. Dentro da perspectiva escriturística, dentro do contexto que foi pregado, ela existe. Mas nós sabemos que muitas pessoas usam esse conceito de forma errada. E aí nós vamos entender dentro das escrituras, em um outro texto, que o apóstolo Paulo nos fala que porque nós pecamos, nós somos destituídos da glória de Deus. Ser destituído da glória de Deus é uma maldição, porque estar sem a presença de Deus é uma maldição. E nós vamos ver que a palavra do Senhor nos diz que Deus ele coloca todos os dias diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, e ele nos deixa escolher. A palavra de Deus não usa a palavra livre-arbítrio, mas existem vários textos que traz pra gente o discernimento de que Deus nos dá o direito de escolha. Então, quando a palavra do Senhor nos diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, isso é uma maldição. Em Deuteronômio 28, a palavra nos diz que os obedientes, as bênçãos vão correr atrás deles, e os desobedientes, a maldição vai correr atrás deles. E eu acredito que o que gera muito transtorno nesse quesito de maldição hereditária não é a palavra maldição, porque a palavra maldição aparece várias vezes nas escrituras e nós entendemos que o desobediente ele é maldito e o obediente ele é bendito. Entretanto, o que traz o transtorno é a palavra hereditária. E aí algumas pessoas falam que não acreditam, que não existe isso. Entretanto, a própria palavra nos dá respaldo no que diz respeito a isso. Nos evangelhos, certa vez, o Senhor Jesus estava dando ali um ensinamento aos seus discípulos, após eles tentarem expulsar o demônio de um menino e não conseguirem. E Jesus ele diz, olha, existem castas de demônio que só saem por meio de jejum e oração. E a própria palavra casta, ela significa hereditário, algo que é passado. Então a casta ela é uma categoria de demônios que é passado, é algo geracional. Então o Senhor Jesus é um ser inteligente. O Senhor Jesus, um homem fabuloso, espiritual, mas também natural, o homem mais sábio e inteligente, detentor de conhecimento que já pisou sobre essa terra, ele não ia usar esse termo inadequadamente ou equivocado. E aí eu quero ler para você o que a palavra casta significa no dicionário. Grupo de indivíduos pertencentes a uma espécie animal ou vegetal que apresenta caracteres semelhantes transmitidos por hereditariedade. Então, casta é uma categoria de demônios que é passado de gerações para o pai, para o filho, para o neto, para o bisneto. Entretanto, a palavra de Deus nos garante que quando eu vivo a cultura do reino, quando eu vivo na obediência, isso é aniquilado da minha vida. Mas a partir do momento que eu vivo na desobediência, isso vai ser real e presente na minha vida. Entretanto, existe a maldição que é proveniente da minha escolha e existe a bênção que é proveniente da minha escolha. A partir do momento que eu decido viver no pecado, não tem como eu ser bendito. A maldição já está sobre mim. Entendeu a diferença? E eu não estou aqui para falar que o ensino da sua igreja é certo ou errado, viu? E eu não vou mencionar aqui quais foram as pessoas que fizeram as perguntas, porque eu acho que não precisa. Dentro do contexto da ministração, eu falei sobre o testemunho a despeito da minha vida pessoal, a despeito do divórcio com o qual eu passei. E aí alguém me perguntou por que a senhora não se casou. E a terceira pergunta, que faz um gancho, é pecado segundo o casamento? Então vamos lá. Eu não me casei justamente por essas palavras que nós... E para as pessoas que acompanham aí o ministério, sabe que eu vim de algumas consagrações, a alta bruxaria, etc e tal. Então eu consegui entender e discernir que aquilo era algo que Deus estava permitindo acontecer. Como uma boa cristã que eu sou, é óbvio, gente, que no primeiro momento eu orei muito para Deus restaurar o casamento. Até que, passado algum tempo, o Senhor disse para me parar de orar, porque Ele não estava ouvindo aquela oração. E aí, gente, é entender que Deus não é receita de bolo. A cada situação Ele vai agir conforme a vontade dEle. E aí nós vamos observar que essa foi a razão pela qual
Eu não quis contrair uma nova aliança. E além do fato, eu consegui entender que eu sou casada com Cristo Jesus e essa aliança me basta e me completa. E aí eu também fiz menção na live que caiu, que eu não consegui salvar, sobre alguns textos das escrituras que respondem aí a pessoa que questionou se o segundo casamento é pecado. Bom, não é pecado. Entretanto, nós precisamos entender que Deus ele não gosta do divórcio. Deus ele não gosta de nada que é pecado. Deus ele não gosta de nada que toca na santidade dele, na soberania dele. E a família, ela é algo sagrado, assim como o meu corpo é algo sagrado, assim como tudo em mim é sagrado, porque eu sou proveniente de Deus. Então, tudo em mim precisa dar glória a Deus. Então, o divórcio, a fofoca, a mentira, o adultério, todas essas coisas mancham a santidade e a soberania de Deus, né? E é ruim, nos afasta do Senhor. E eu quero salientar mais uma vez, eu sou totalmente contra o divórcio. E é exatamente por isso que eu não me casei novamente, porque eu poderia estar aqui tentando me defender, mas fato é que eu sou contra o divórcio, que eu não me casei novamente. Por quê? Porque eu entendi que havia um trabalhar de Deus aqui, e eu sou plena e completa no Senhor. E aí, mais algo é importante nós salientarmos. Nós precisamos entender que nós, como igreja, existem situações que nós precisamos tratar. Existem situações que nós precisamos ser detentores de total conhecimento, porque vai chegar pessoas nessas situações diante de nós e nós precisamos saber orientar essas pessoas do jeito certo e não colocar um fardo sobre elas. E aí a palavra do Senhor em Deuteronômio 24, no versículo 1, nos diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na sua mão, e a despedir de casa, se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der em sua mão e despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por sua mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois isso é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então nós vemos aqui no Antigo Testamento o Senhor nosso Deus, na sua soberania e sabedoria, tratando esse assunto. Por quê? Porque ele sabia que isso ia acontecer. Deus não é a favor do divórcio, mas ele entende que são coisas que pode vir a acontecer. Então, no princípio não é assim. Deus não quer o divórcio, Deus quer a família. Mas se na exceção vier a acontecer, o Senhor ele tem tratativas para isso daqui. E aí eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus, por favor, no capítulo 5. E o Senhor traz uma outra narrativa acerca desse assunto. Mateus capítulo 5, versículo 27, nós vamos fazer uma leiturinha do 27 ao 32. E a palavra nos diz assim, e tem um título que é acerca do adultério. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dá-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então aqui nós precisamos entender esse preceito. Cara, o importante é você preservar a sua aliança. Até porque, por que o casamento é algo sagrado? É tão sagrado que Deus ele compara o relacionamento que nós temos com ele ao matrimônio. Só que existem exceções. O erro que os fariseus cometeram aqui foi
tornar a permissão em ordem. Porque aí virou bagunça, virou algo desordenado. Deus, ele permite que Moisés conceda ao povo, que os homens concedam cartas de divórcio às mulheres, com o intento de proteger as mulheres hebreias de casamentos, de noivados manipulados e de homens com falha no caráter. Porque o texto que nós lemos em Deuteronômio 24:1 nos mostra isso. O cara casa com a mulher, aproveita bastante, inventa um lero e despede a mulher. Então, o que acontece? Deus, ele conhece a perversidade do coração do homem. E olhando, a maior preocupação dele é que o seu e meu caráter seja transformado. A maior preocupação de Deus é nos levar de volta para ele na eternidade. Então, Deus, ele não vai abrir mão de algo eterno por algo terreno. O casamento é importante? É importante. Entretanto, a alma é mais importante. Então, Deus, ele não vai excluir alguém que se arrependeu e deseja se achegar a ele, seja por qual motivo for que essa pessoa se desvinculou dele. Então nós precisamos entender isso, né? E aí nós vamos ver que o Senhor Jesus, o Senhor Deus soberano, ele não vai quebrar e comprometer os princípios dele. Entretanto, ele não é receita de bolo. Nós vamos ver que Jesus, ele veio e ele cumpriu toda a lei. Ele não veio abolir a lei. Mas nós vemos situações que aconteceram com Jesus que falam, será que Jesus errou? Bem como o exemplo que eu citei na outra live, que eu não consegui salvar. Jesus estava ali em uma situação que os fariseus com uma mulher pega no ato de adultério. Mandava apedrejar essa mulher. E o camarada que estava com ela, só que eles trouxeram só a mulher. Mandava apedrejar. Jesus sentou pedra na mulher? Alguém que estava ali sentou pedra na mulher? Não. Porque Jesus se abaixou, começou a escrever no chão e ele falou assim, então, pessoal, seus Zezinhos, ninguém tem pecado, não? Aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Só que, mano, todo mundo erra, todo mundo peca, cada um em uma área, cada um de um jeito. E esse é o grande ensinamento que Jesus veio trazer. Essa é a realidade que Jesus veio esfregar na nossa cara. Porque muitas vezes, pelo fato de nós fazermos a obra, pelo fato de nós termos um título, a gente acha que o outro é muito pecador e eu sou o santarrão. Só que há pecado e iniquidade em mim também. Se eu não tratar isso, eu vou pro inferno. O meu título não me faz mais santo que o outro. E aí, muitas vezes, o que eu vejo é pessoas que cresceram na cultura do reino e você é obrigado a fazer o certo, você foi ensinado a fazer o certo. Entende isso? Querendo colocar um jugo pesado em alguém que não veio da cultura do reino, alguém que está chegando agora, alguém que está começando a caminhar agora e você quer colocar um fardo nessa pessoa que nem você carrega. Tá errado isso. Jesus não falou, não, então, gente, tá escrito na lei, taca-lhe a pedrada nela. Não. Jesus falou, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, porque todos ali tinham pecado. Diferentes do dela, mas tinha. E ali, o que Jesus estava ensinando? Que só sabe o que é bondade e misericórdia aquele que precisa dela. Então, aquela mulher foi pega no ato de adultério, mas ali no meio daqueles fariseus, com certeza tinha alguém que mentia, que cobiçava, que roubava, que não devolvia o dízimo, e aí? Pecado é pecado, meu irmão. Não existe pecadão e pecadinho. Tudo é pecado diante de Deus. Então, nós precisamos entender isso. Deus errou, Jesus errou ali naquela situação? Sendo misericordioso e gracioso, porque ali naquela roda ele era o único que podia apedrejar ela. Porque ele era o único que não tinha pecado. E ele não fez isso, ele perdoou. E aí nós vamos ver o Senhor Jesus no poço de Samaria conversando com aquela mulher que tinha 5 maridos e nenhum era dela. Uma mulher com uma vida sentimental complicada. Uma mulher promíscua. Mas Jesus sentou com ela, Jesus deu a água da vida para ela. Que fez com que aquela mulher tivesse a vida transformada. E aí Jesus vira para aquela mulher adúltera lá, que os fariseus levou e fala, então, querida, bye bye. Não peques mais. Entende isso? Então, isso é a graça. A graça não é desculpa para viver no pecado. A graça é entender que eu sou podre de pecado, que eu preciso... Por entender que eu não queria naquela situação e por talvez não estar entendendo o que Deus estava fazendo, magoar o coração de Deus.
Entende isso? Então eu optei nesses 5 anos a estar só para entender o que Deus queria, para viver a vontade dele para mim, para que ele pudesse então cumprir o que ele tinha que cumprir na minha vida. E respondendo a outra pergunta, o segundo casamento não é pecado. Só que, gente, é óbvio que a gente precisa ter profundidade em Deus. Por quê? Porque eu vou entender o que ele quer da minha vida. Né? Os homens que eu citei ali das escrituras que viveram situações bem constrangedoras, cada um viveu a sua experiência com Deus e essas experiências não se repetiram na vida de outras pessoas. Então eu preciso entender isso, eu não posso pegar a minha experiência e querer criar uma doutrina para você, querer criar um dogma religioso e obrigar as pessoas a viver daquela forma. E aí olhar para a vida de alguém e falar, tá muito diferente daquilo que eu tô vivendo em Deus, então isso daí é do demônio. Precisamos ser maduros na fé. E é por isso que o Espírito tem chamado essa nossa geração para o profundo. Mais fundo, bem no fundo. O Senhor deseja que nós sejamos profundos nele. O filho maduro, ele entende o seu lugar em Deus. O filho maduro, ele entende que ele não tem que julgar o outro, ele tem que instruir o outro. Se ele já aprendeu, a obrigação dele é ensinar. E nós precisamos deixar de sermos soberbos e arrogantes, porque o fato de eu ter aprendido algo, isso me obriga a praticar o que eu aprendi. Agora, se a outra pessoa não aprendeu, me obriga a ensinar e não julgar ela. Entende? Nós precisamos apontar no caminho que as pessoas devem andar e não ficar julgando as pessoas porque a vida dela foi diferente da nossa. Existe a importância de nós apontarmos o caminho, no caminho que as pessoas devem andar. E aí agora a gente tá falando tudo muito rápido, porque eu fiquei mó tempão fazendo a outra live, eu não consegui salvar, que pena, mas glória a Deus, né? As pessoas que estavam aí comigo conseguiram ver com mais riqueza de detalhes. Mas no resumo, gente, a nossa vida precisa ser para Deus e por Deus, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. E eu quero mencionar para vocês que Deus, Ele faz o que Ele quiser do jeito que Ele quer. O que Deus mais quer é que um pecador se arrependa. E aí nós vamos ver um exemplo que eu gosto muito, é o exemplo da Ruth Moabita. Gente, eu sou apaixonada com o Antigo Testamento. Eu amo a Bíblia inteira, mas o Antigo Testamento é algo que me deixa assim, uau, eu fico muito tempo meditando, eu acho incrível. E é interessante porque ali em Deuteronômio 23, nós vamos ver que existiu uma assembleia, as festividades ali do povo judeu, e existia um preceito para quem pudesse participar e para quem não pudesse participar. E aí em Deuteronômio 23, ali no versículo 3, a palavra fala assim: nenhum moabita ou amonita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. E aí nós vemos a Ruth moabita se casando com um israelita Boaz, com a bênção de Deus. E nós acabamos de ler aqui que o amonita e o moabita não poderia nem participar de nada de Israel, até a sua 10ª geração. Gente, nós vamos ver que quem são os amonitas e os moabitas? É o fruto do incesto das filhas de Ló com Ló. E é por isso que eles não poderiam participar de absolutamente nada, porque isso é uma abominação diante de Deus. Entretanto, eu volto a falar, Deus, ele não quebra e não compromete os seus princípios, mas ele redime e restaura quem procura o seu perdão. E aconteceu isso com a Ruth Moabita. Então nós precisamos entender esses preceitos de Deus, nós precisamos entender a forma como Deus ele pensa. E uma coisa que é muito importante a gente salientar, a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência. Só que a palavra nos diz que, nossa, já haria papel na face da terra para escrever tudo que tinha que ser escrito, tudo que aconteceu, né? Então nós precisamos entender que a base é o padrão, a Bíblia é o padrão, nosso manual de sobrevivência, mas existem muitas outras coisas para se viver em Deus e com Deus, e para isso eu preciso ser profundo, para isso eu preciso abrir mão da liturgia religiosa, eu preciso abrir mão de dogmas religiosos, entrar para o meu quarto, fechar a porta e buscar conhecimento pleno de quem Deus é.
Porque eu conheço muita gente que tem um conhecimento da letra surreal, mas não conhecem a Deus. Não tem nada de Deus nessas pessoas. E nós precisamos orar por elas, para que elas venham ser pessoas profundas em Deus. Porque tudo que Deus quer é um relacionamento íntimo e pessoal comigo, com você. E nada pode atrapalhar isso. Gente, eu falei na outra live que eu não consegui salvar. Quando Deus for tudo na sua vida, as outras coisas vai virar isso aqui, ó, um grãozinho de areia, porque nada vai fazer mais sentido. E o que Ele quer é isso. É se achegar a você de tal forma que o Espírito dele te convença que você não precisa de mais nada. Sabe o que Deus quer? Pessoas que exalem o cheiro dele. Pessoas que, aonde cheguem, levem a presença dele. E aonde não cheguem também, porque aonde os seus pés não pisar, a sua oração vai chegar. É isso que ele quer. Chega, sabe, dessa coisa mecânica, dessa coisa empurrada, lero-lero. Não, Deus quer profundidade. E aí, respondendo à última pergunta, o que é uma oração forte de libertação? Cara, oração forte é aquela que você faz, para começar, né? E não existe esse negócio de oração forte para libertação, cara. Libertação é um processo que você precisa entrar nele para ser liberto. A libertação começa a partir do momento em que eu entendo que Jesus é Deus, que ele se entregou naquela cruz para me religar aos céus e que eu preciso deixar o Espírito Santo confrontar a minha vida todos os dias para que eu largue o pecado, para que eu confesse o pecado, para que eu não volte a praticar aquilo que me afasta de Deus. E a oração forte é aquela que é sincera e é aquela que é feita, porque a que não é feita não vai ter força nenhuma, né? E é isso, galera. Resumidamente, né? Porque eu tinha feito uma live bem mais prolongada, com alguns outros pontos mais detalhados, mas Deus sabe o motivo pelo qual eu não consegui salvá-la. Mas aleluia! O importante é que você entenda que você precisa ser profundo. E não fique preocupado com as coisas dessa terra, gente. Deus tem poder de fazer o que Ele quiser fazer. Só que Deus ele não está preocupado com coisas terrenas, Ele está preocupado com as coisas eternas. Porque o inferno existe e no inferno todos os nossos sentidos serão preservados. Nós vamos sentir todas as coisas, a nossa alma vai estar lá viva. E nós vamos lembrar todas as oportunidades que o céu nos deu de nos arrepender. Cara, não quero ir pra lá, porque não tem como sair. Então, em nome de Jesus, que nós possamos nos arrepender no pó e na cinza. Que nós possamos clamar Abba, Pai, e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a nos arrepender genuinamente. E sair da coisa mecânica, da religiosidade. Sair dessa coisa estranha e fria sem Deus. Não adianta fazer um monte de coisa, nós precisamos ser filhos obedientes, nós precisamos ser filhos profundos. Nós estamos vivendo os últimos dias e aquele que não é profundo, ele não vai suportar as coisas que está por vir. Então, em nome de Jesus, entenda isso. Sabe que casamento, casa, carro, emprego, ministério, nada disso é mais importante que o seu lugar de filho, que o seu lugar de filho, que o seu lugar de filho. Então é isso, galera. Sou totalmente contra o divórcio, ok? E é exatamente por isso que a gente levanta essa bandeira da santidade, essa bandeira da profundidade do lugar secreto, para que você não case errado, para que você glorifique a Deus não só no casamento, mas no seu emprego, na sua igreja, aonde você for. Entende isso? Que Deus abençoe